Sabe quando uma tarefa simples, tipo pedir a portabilidade do número de celular, vira um problemão daqueles? Sei bem. Hoje a gente mergulha num caso exatamente assim, que acabou, claro, na justiça. Exato. A gente está analisando um processo que correu lá no Juizado Especial Cível de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio. Certo. E as nossas fontes são os próprios documentos eletrônicos do caso, sabe? Do PJAE. A briga é entre um consumidor, o Evandro Lima de Almeida, e a Telefônica Brasil, a Vivo. E o que a gente quer entender aqui é como que um pedido de portabilidade, algo tão comum hoje em dia, deu tão errado, né? E quais foram as consequências disso tudo? Pois é. Bom, tudo começa ali em meados de janeiro de 2025. O Evandro, que é professor, ele decide levar o número dele, que era da TIM, para Vivo. Ok, procedimento padrão. Isso. Fez a solicitação, recebeu a confirmação, parecia tudo certo, né? Mas, sempre tem um mais. Sempre tem. Aí veio o primeiro sinal de problema. Logo depois de fazer o pedido, o Evandro notou que o endereço para a entrega do chip novo estava errado no sistema da Vivo. Errado como? Indicava uma cidade vizinha, Santo Antônio de Pádua, e não Bom Jesus do Itabapoana, que é onde ele realmente mora, entende? Nossa, que falha básica. E ele tentou corrigir? Tentou, agiu rápido, entrou em contato com a Vivo, só que a resposta que veio por e-mail foi surpreendente. O que disseram? Mandaram ele recusar a entrega. Disseram que o pedido já estava em trânsito, sabe? E não dava mais para corrigir o endereço. Peraí, recusar a entrega num endereço onde ele nem estaria para receber? Não faz sentido. Exatamente. Era uma instrução impossível de seguir. E aí, o pior aconteceu mesmo. O que foi? Dias depois, ele recebe um outro e-mail da Vivo confirmando Confirmando o quê? que o chip tinha sido entregue. Lá no endereço errado. E, pasme, ativado por outra pessoa. Não acredito. Ativaram o chip dele para um estranho? Sim. E no mesmo dia, a linha antiga do Evandro, um número que ele queria portar, parou de funcionar. Ficou dando falha registrar. A Vivo concluiu a portabilidade, mas para o endereço e para a pessoa errada. Ele ficou sem número, incomunicável. Que situação, hein? Imagina o desespero dele tentando resolver isso. Olha, foram várias tentativas. Ele guardou os protocolos, né? Ligou, mas no começo nada de solução. E os riscos disso? Ter seu número na mão de outra pessoa. São enormes. Pensa bem, hoje nosso celular é chave para tanta coisa. E-mail, rede social, até banco, né? Confirmação por SMS para tudo. Sim, recuperação de senha. Exato. Alguém mal intencionado poderia tentar invadir tudo isso. Fora o risco de fraude, de usarem o nome dele, roubo de identidade mesmo. Muito sério. E além dessa questão da segurança e de ficar sem poder se comunicar, teve algum outro impacto mais pessoal? Teve, sim. Ele mencionou no processo o que ele chamou de abalo emocional concreto. Ele tinha uma viagem marcada, já com passagem comprada e tudo, para visitar a família. E teve que cancelar, justamente porque ficou sem telefone bem naqueles dias. Puxa vida. Perdeu a viagem por causa disso. Exato. É o que a gente chama às vezes de desvio produtivo, sabe? Aquele tempo enorme que a gente perde tentando resolver problema que não foi a gente que criou. Faz todo sentido ele ter ido para a justiça, então. E quais foram os argumentos legais que ele usou? A base foi a responsabilidade civil, né? O dever de reparar o dano. E, claro, muito forte no Código de Defesa do Consumidor. O CDC. Isso. Principalmente o artigo 14, que fala da responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer na prática? Significa que a empresa responde pelo problema no serviço, pelo dano causado, mesmo que não se prove que ela agiu com intenção ou culpa direta. A falha do serviço basta. O foco é proteger o consumidor, que é a parte mais fraca, né? Entendi. Ele também citou a Constituição, o direito à indenização por dano moral. Certo. E na ação, o que ele pediu exatamente? Olha, a ação entrou rapidinho, ainda em janeiro de 2025. Ele pediu primeiro uma liminar, né? Uma tutela de urgência. Para resolver logo. Isso, para Vivo entregar um chip certo para ele, tipo em 5 dias, porque ele estava sem serviço. Mas a juíza, no começo, preferiu esperar a Vivo se defender antes de decidir essa parte. Ok, esperar o contraditório. E além do chip. Pediu, claro, para concluírem a portabilidade corretamente, para o número vir para ele. E uma indenização por danos morais, ele pediu R$10 mil. 10 mil. E um ponto
bem importante. Pediu e a juíza deu a inversão do ônus da prova. Ah, isso é fundamental em caso de consumidor, né? Explica um pouquinho. É sim. Quer dizer que não é o Evandro que tem que provar todos os detalhes do erro da Vivo. É a Vivo que tem que provar que não errou ou que fez tudo certo. Facilita muito para o consumidor, né? Que geralmente não tem acesso às informações internas da empresa. Com certeza. Equilibra um pouco a balança. Exato. Aí o processo seguiu, teve a defesa da Vivo, a resposta do Evandro, teve a audiência e, finalmente, saiu uma sentença em maio de 2025. Então, para a gente resumir, um erro que parecia pequeno, um endereço errado no cadastro, Um detalhe, né? gerou uma cascata de problemas muito sérios, exposição de dados, ele ficou incomunicável, perdeu viagem e acabou numa briga judicial. Exatamente isso. Mostra como um errinho operacional pode bagunçar a vida digital e pessoal de alguém de um jeito bem impactante. E isso deixa a gente pensando, né? Com certeza. Esse caso joga uma luz na nossa dependência enorme da infraestrutura digital e como a gente fica vulnerável quando uma peça-chave, tipo o número do celular, que hoje é quase parte da nossa identidade digital. É a chave de tudo. Pois é, quando essa chave é comprometida por um erro de quem fornece o serviço, fica a pergunta, né? Até que ponto a gente está protegido de verdade? E será que o caminho para buscar reparação é realmente eficaz quando essas falhas acontecem e afetam tanto o nosso dia a dia? Uma reflexão importante mesmo. Fica aí para o nosso ouvinte pensar.